Efésios, capítulo 4, versículo 27. Nós temos aqui um mandamento de Deus que diz assim: nem deis lugar ao diabo. Acharam aí ou não? Está na Bíblia? Então vamos repetir aí. Nem deis lugar ao diabo. Nós precisamos levar a sério esse mandamento da palavra de Deus, porque o diabo, ele se esconde de muitas formas insuspeitas na nossa vida. Lá em Apocalipse, João nos exorta, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que Satanás, ele é um sedutor, ele seduz, mas não somente isso, ele engana, com o propósito de nos destruir, de nos prejudicar. Abra sua Bíblia lá, por favor, em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. No versículo 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás chegou hoje primeiro na igreja do que você. Ele está aí sentado nesses bancos aí. Veja que ele é um penetra. Ele não foi convidado. Mas ele vem. Ele chega. Ele encosta. O diabo, ele não só nos ataca nessa questão, que o pessoal fica muito angustiado de sexualidade, não nos deixa cair em tentação, e a gente sempre pensa em tentação como coisa do ponto de vista de dinheiro, de sexo, de poder, mas o diabo usa muitas formas para nos prejudicar. Por exemplo, o diabo cega o meu entendimento e o seu entendimento acerca da importância da oração, que a gente não ora, não vem para a igreja, despreza a oração. E o diabo prevalece na nossa vida quando a gente não ora. O diabo manda uns parentes lá para sua casa, no sábado ou no domingo, para prejudicar, para que você não venha para a igreja. Sabia disso? Você pega a Bíblia, vai orar e lê, tem um momento devocional, liga alguém com um problema. Isso é tudo o diabo articulando. Ele é muito mais inteligente do que nós possamos imaginar. Ele pode se transformar em um anjo de luz, diz o apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu queria que você entendesse isso. A vinda do Senhor, antes que a vinda do Senhor aconteça, haverá a revelação da apostasia do homem da iniquidade. E no versículo 7, lê comigo aí, o que diz aí? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito o quê? A mentira. Então preste atenção, você pode ser um filho de Deus, um crente, e você começa a acreditar em coisas que não são feitas por Deus, mas são feitas pelo inimigo. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de muito do que é feito nessas chamadas igrejas neopentecostais, são espíritos enganadores, de tal maneira que as pessoas ficam presas a esses falsos milagres, e não acolhem a verdade do Evangelho em amor. Esse tipo de coisa faz com que as pessoas, esses sinais mentirosos,
faz com que a pessoa se esqueça da sua vida pessoal, do arrependimento, da cruz, do significado do que é a verdadeira conversão. E tem uma fé simplesmente depositada nesses sinais mentirosos. Mas vamos voltar lá para o texto de Efésios. Nem deis lugar ao diabo. E a pergunta que a gente tem que fazer para o texto é o seguinte: como é que eu, como crente, dou espaço para o diabo na minha vida? Veja que o texto aí, o contexto, se você observar bem o versículo 26, diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O texto está falando que quando eu guardo no meu coração ódio, amargura, ressentimento contra o meu irmão, e não resolvo isso até o sol se pôr, eu estou abrindo uma brecha, um espaço de Deus na minha vida para que o diabo entre. Foi assim que aconteceu com Saul. Diz o texto lá que Saul começou a ter inveja de Davi. E a partir daquele momento, os olhos de Saul olhavam para Davi não como um soldado, como um amigo, como seu genro futuro, mas o via como uma ameaça ao seu reino. E diz que naquele momento um espírito mau, permitido pelo Senhor, entrou na vida de Saul. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o texto é bastante claro. Nem deis lugar ao diabo. Primeira maneira de dar lugar ao diabo, eu queria que você fosse lá para 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quem escreveu isso foi alguém cuja vida foi cirandada por Satanás. Pedro foi usado muitas vezes por Satanás. 1 Pedro 5, versículo 8. Vamos ler juntos? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para... Presta atenção que ele não está falando aqui do leão do imposto de renda. A figura aqui não é metafórica. Ele está falando do leão que ruge. Ele ruge para atemorizar, mas ele ruge principalmente para anestesiar a presa, para ele devorar a presa. E diz que ele está ao nosso quê? Derredor. Pergunta para você, você mora aqui em Pinheiros, tem um circo aqui, o Soléu, saiu um leão que tinha lá, fugiu hoje de manhã e está rodando aqui nas imediações de Pinheiros. Você vinha para a igreja hoje? Fala a verdade. Enquanto esse leão não for preso, eu não saio de casa. Irmãos, a gente fica brincando, às vezes, com essa metáfora, e Pedro está colocando aqui, é que ele é um leão solto, procurando o quê? Vítimas. Ele é um leão faminto. E a Bíblia diz que, por entender que o seu tempo está, o seu fim está próximo, ele vai o quê? Intensificar a sua obra. Então vamos ficar atentos, por isso que ele fala aqui, sede sóbrios e vigilantes. Mateus 26, versículo 41. Jesus disse para os seus discípulos, e diz para mim e para você, o que diz aí versículo 41? Vigiai e orai, para que não entreis em... O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, o quê? É fraca. Presta atenção, que diante das tentações não existe ninguém o quê? Forte. Ainda que a nossa mente saiba que aquilo é errado, ainda que a gente saiba que aquilo é pecado, nós não temos força e suficiência espiritual suficiente para vencer a tentação. Por isso que nós precisamos vigiar e orar. Porque quando a gente vigia e ora, a gente recebe de Deus o discernimento, a compreensão, mas não somente isso, a força para poder
resistir ao diabo. Há muitos textos na Bíblia que revelam isso. O diabo pode usar a mim e a você para prejudicar a obra de Deus. Você pode ser usado por Deus no momento daqui a pouco o diabo usar você, se você não tiver o quê? Discernimento. Vamos pegar um texto aqui? Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. O Pedrão, todo mundo conhece. E foi ele que escreveu. E usou essa figura do leão. Ele sabia disso. Mateus capítulo 16, versículo 16. Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus? O que diz Jesus para ele? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Que coisa fantástica. Aquele conceito de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é um ato de revelação, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, aquele conceito teológico, aquele conceito que Pedro tinha de Jesus Cristo, foi um ato da revelação de Deus naquele momento. Mas veja lá a partir do versículo 23, 21. Desde esse tempo começou Jesus, capítulo 16, a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te... Versículo 23, lê comigo. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos... Isso é bem interessante. Eu não diria 15 minutos depois, mas algum tempo depois, o texto não registra, aquele mesmo homem que recebeu a revelação de Deus está sendo usado por Satanás. Satanás está por trás dele. Porque Satanás não queria que Jesus Cristo fosse para a cruz. Satanás sabia que a obra de Cristo seria a sua derrota. Então ele usa uma pessoa que estava ali e que seria grandemente, poderosamente usada por Deus. Ele é usado ali, naquele momento. É tanto que Jesus, ele não repreende a Pedro, mas ele repreende a quem? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Potestades. Então, irmãos, preste atenção. Quais são as maneiras de dar lugar ao diabo na nossa vida? Primeiro, o texto sugere guardando amargura, ressentimento. Segundo, quando desprezamos o aviso bíblico de que o diabo é um sujeito perigoso que está ao nosso redor. Terceiro, quando nós desprezamos a oração e a vigilância. Quarta forma de darmos lugar ao diabo é quando nós não tratamos direito o pecado da nossa vida. Veja lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. É um versículo muito conhecido. Provérbios 28, 13. Diz assim a palavra de Deus: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, o quê? Alcançará a misericórdia. Veja bem, aqui é uma linguagem usada por alguns comentaristas que eles usam aqui que o pecado na nossa vida cria o quê? Brechas. Quando eu estou com pecado, e quando eu escondo esse pecado, e quando eu não trato desse pecado, eu deixo o quê? Uma brecha, um espaço. É interessante isso. Por isso que eu entendo, quando Davi ora lá no Salmo 19, ele diz assim: absolve-me daqueles pecados que me são o quê? Ocultos, que eu não tenho consciência.
O pecado é tão destrutivo para nós, né? E Deus diz claramente lá, porque a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o meu ouvido surdo para poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação. Separação. Então, se eu não quero dar lugar para o diabo na minha vida, eu tenho que tratar disso. Sexto lugar, nós damos espaço para o diabo na nossa vida quando desconfiamos de Deus. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Preste atenção. Todas as vezes que eu e você, nós não acreditamos no caráter de Deus, e o diabo sempre, ele vai fazer com que a gente desconfie de Deus, que a gente duvide de Deus, que a gente não creia nas promessas de Deus. E se você estiver passando por um deserto, se você estiver passando por uma tribulação, vai acontecer o que aconteceu lá em Malaquias. Deus diz para o povo, eu vos tenho amado. Mas o povo responde, em que o Senhor nos tem o quê? Amado. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Lê comigo aí, porque o texto é escrito para crente. Vamos lá, o que é que diz aí? 3,12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado da incredulidade. Sem fé é impossível o quê? Então veja bem, se eu sou crente e eu não creio em Deus, se eu sou crente eu começo a desconfiar de Deus. E você sabe que o diabo, quando tentou Adão e Eva no paraíso, ele lança dúvidas sobre a palavra de Deus, ele torce as escrituras. E esse é o grande perigo da nossa vida. Então, preste atenção, quando o diabo começar a conversar com você, não dê conversa para ele. Ele vai vir com sugestões, e você faz como Jesus Cristo. Assim diz também a Escritura. O diabo vem com sugestões para nós, com ideias, com propostas. E se você começar a dar muita ousadia para ele, conversar com ele, ele vai desestabilizar você. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Não caia. Irmãos, nós damos lugar ao diabo quando fugimos do sofrimento que está inerentemente ligado à obediência a Deus. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E eu vou ter que pagar um preço por ser crente. Mas quando eu abro mão desse sofrimento que está inerentemente ligado à cruz, o diabo acha um espaço o quê? Na minha vida. Isso aconteceu com Abraão. Ele não acreditava que Deus poderia protegê-lo dos amalequitas. E ele mentiu, dizendo que Sara era a sua o quê? Irmã. Ele estava com medo. E quantas vezes nós, como crentes, podemos ser tentados a abrir mão da nossa fé, do nosso testemunho, do nosso compromisso, justamente para a gente não ser prejudicado pelos outros, criticado pelos outros, para a gente fazer essa política da boa vizinhança, e a gente acaba abrindo um espaço para o diabo que é na nossa vida. Mas o top 5, né? Top do espaço que o diabo acha na nossa vida
é um negocinho chamado orgulho e soberba. O diabo diz para Adão e Eva, vocês serão iguais o quê? A Deus. Vocês terão conhecimento do bem e do mal. E a soberba, meus amados irmãos, é a mãe ou é o pai de todos os outros o quê? Pecados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21. Primeira Crônicas 21, 1. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era ou não era? Homem de Deus. E veja que ele ia muito bem no reino. Deus tinha dado vitórias para ele em todas as áreas do seu reino. Provavelmente Davi escreveu aquele Salmo 133, falando quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em... Davi foi usado por Deus para reunir todas as tribos. Ele estava no apogeu da monarquia. Ele estava no apogeu do seu sucesso. E veja o que diz aí 1 Crônicas 21, 1. Lê comigo aí. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Não dá para a gente discutir esse texto aqui, mas o texto diz quem foi que incitou? Satanás. Lembra que Jesus, lá em Mateus 7, nos incita a quê? A orar. Pedir, dá-se-vos. Mas o diabo deu uma ideia para Davi. Ele incitou Davi a fazer um censo para dizer o quê? Que Davi era o poderoso. A ideia de Satanás aqui era encher o coração de Davi, ou explorar a soberba que existia no coração de Davi, para poder prejudicá-lo. E vocês sabem que ele levantou o censo, mas aquilo foi mal perante os olhos do quê? Do Senhor. E no versículo 7, tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa. Porém, agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Fazer um censo. Mas não é fazer um censo. O que Davi estava fazendo ali era se auto o quê? Glorificando. Se auto-projetando. Eu sou o cara. Eu levei Israel a ser essa potência. Eu tenho os maiores exércitos. Irmãos, para vocês não saírem deprimidos daqui, vamos para Tiago. Tiago, capítulo 4. Não deis lugar ao... Está claro isso aí? Dar lugar é diferente de ser superado pelo diabo. Você deu lugar, meu filho, agora aguenta a bucha. Faz como Davi, não inventa. Vai logo, reconhece o seu pecado, pede perdão. Certo? Não vai dar uma de Saul, não. Davi, ele era crente assim, normal como a gente. E Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler juntos? 4, 7. Maneiras de prevalecer contra o diabo. E a maneira é muito simples, está aí no versículo 7. O que é que diz? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele resistir ao diabo. Como é que eu e você, nós podemos resistir ao diabo? Você diz, não, pastor, vamos usar a armadura de Deus. Ótimo. Está certo.
Mas se você observar nesse versículo, a primeira parte diz assim: sujeitai-vos o quê? A Deus. E o que é sujeitar a Deus? Significa você se submeter em total dependência de Deus. Mas para você fazer isso, você precisa do quê? De humildade. Porque o diabo só fugirá de você se você se sujeitar a Deus. E se você se sujeitar a Deus, Deus vai dar o que para você? Graça. O que é que diz o texto? O que é que diz o texto? Ou supondes vós, que em vão afirma a Escritura, com ciúme, que por nós anseia o Espírito que fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos, mas dá graça aos humildes. O diabo vai fugir de mim, de você, porque Deus vai me dar graça. E essa graça só é possível na minha vida se eu o quê? Me humilhar, se eu me sujeitar a Deus. Aí você vai entender o que Pedro disse. Pedro era campeão e soberba. Vamos lá. 1 Pedro 5. Você sabe que Pedro, ele se achava o melhor o quê? Apóstolo, não era isso? Ele disse, ele era o cara. Ele dizia assim, Senhor, eu estou pronto a morrer o quê? Contigo. Soberbo. Eles estavam disputando entre eles quem seria o maior apóstolo. Jesus diz, gente, aqui não é assim. Quem quiser ser o primeiro aqui, que seja o último. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Preste atenção, Pedro, a soberba precede o quê? A ruína, a queda. Por isso que Pedro agora vai colocar algo extraordinário. Ele diz, no versículo 6, 2 Pedro 5, a partir do versículo 6, ele começa no versículo 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Presta atenção. Presta atenção. Você é o que você é diante de Deus, não diante dos homens. Tem umas pessoas que são humildes assim, mas é mascarado. Falsa humildade. Ele diz assim, humilhai-vos sob o quê? A poderosa o quê? Mão de Deus. Humilhe-se diante do Senhor, quebrante-se diante do Senhor. E Ele, no devido tempo, vai lhe exaltar. Mas há outro detalhe aqui, lançando sobre Ele toda a vossa o quê? Ansiedade. Você está muito ansioso, muito preocupado, muito angustiado. Ele está cuidando de você. O diabo está lhe pressionando, o diabo está lhe tentando, o diabo está falando coisas na sua cabeça, você está preocupado, você quer se defender, você quer mostrar que não é assim, você quer questionar que você é o certo, o outro está errado, que você está sofrendo injustiça. Meu irmão, humilhe-se diante do Senhor. Quebranta seu coração. E aí, ele diz, sede sóbrios. A palavra sóbrio aqui não significa somente aquele que está embriagado. Sóbrio aqui significa você estar com seus sentidos completamente em alerta e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9, lê comigo. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Preste atenção que nós resistimos ao diabo, nos sujeitando a quem? A Deus. E sujeitar a Deus significa nos humilhar, para que Ele nos dê o quê? Graça. Deus diz para Paulo,
A minha graça o quê? Te basta. Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou lhe dar mais graça. Mas aqui, Pedro vai usar outro argumento muito forte. Ele diz assim, resisti-lhe firmes o quê? Na fé. Firmeza na fé. Significa, continue crendo naquilo que você recebeu de Deus. Porque quando vem o sofrimento, quando vem a provação, o diabo quer derrubar você o quê? Da fé. Ele ataca a sua fé. A sua confiança em Deus. Irmãos, não desista de crer. Vamos perseverar o quê? Firmes na fé. Um versículozinho que está muito simples. Parece assim, a gente nem dá muita bola. Sabe aquele negócio que passa batido? Paulo vai nos dar uma orientação. Versículo 13 do capítulo 16. E esse versículo 14 é muito bonito também. Vamos ler juntos? Ou 1 Coríntios, capítulo 16, versos 13 e 14. Vamos lá? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-os, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém. Amém.